Nosso bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação da nossa parte retornar à casa que nos acolhe com tanto carinho. E hoje vamos procurar aprender um pouco mais com as lições que já está conosco, deixadas pelo Divino Mestre há mais de 2000 anos. E a pergunta principal desta manhã é: o que estamos fazendo com os ensinamentos dos quais já temos conhecimento? A proposta do Evangelho é desafiadora. Jesus quer nos renovar. Mas para que haja esta renovação, é preciso haver uma entrega, um compromisso. O Evangelho nos propõe um compromisso. O compromisso de pouco a pouco ir compreendendo, extraindo suas máximas, os seus conceitos, e pouco a pouco ir transferindo estes ensinamentos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. Este seria um dos maiores desafios do Evangelho. E a pergunta é: como fazer isso? Já que Jesus é o nosso guia e modelo, o Espírito mais puro que já esteve entre nós, o Cristo, ao qual nós damos este título de guia e modelo da humanidade. E se é o guia e modelo da humanidade, por que nós, intitulados como cristãos, às vezes sabemos tão pouco sobre Jesus? Essa pergunta intriga, ela cutuca a alma, ela faz com que o espírito busque reflexões, ela faz com que nós possamos ir de encontro ao conhecimento de nós mesmos. Eis a chave para todo aquele que busca a libertação da própria ignorância, das algemas do orgulho e do egoísmo. Conhecer a si mesmo. E Kardec já se preocupava com isso. Levantou essa questão aos espíritos na questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec se dirigia aos espíritos superiores com esta mesma preocupação. Como eu posso melhorar nessa vida? Resistir aos arrastamentos do mal? Me tornar um ser melhor? Colocar em prática ações de bem na minha vida? Estamos falando com a nossa palavra, com a nossa interpretação. Que é isso que o Evangelho precisa. É isso que o Livro dos Espíritos precisa. Nós temos que ir lá, pincelar essas questões e interpretá-las no nosso dia a dia. É muito importante isso, para que ela tenha efeito, para que elas possam estar próximas a nós, e melhor, dentro de nós. Kardec questiona, e ele quer encontrar nessa questão um meio prático e eficaz. É assim que ele se dirige aos espíritos. Olha, eu quero um meio prático e eficaz de me policiar, vamos dizer assim. Qual seria, senhores espíritos, este meio prático e eficaz de eu me tornar um homem melhor? E aqui eu pego um gancho para a palestra de amanhã. O homem melhor, ou seja, o homem de bem. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Nós vamos falar hoje do item 3, o homem de bem.
Então Kardec tinha essa preocupação, é interessante. Como que eu posso me tornar esse ser melhor? E eu quero receitas práticas e eficazes. Uma única questão, com 2 perguntas. Mente brilhante, de gênio de Kardec. E os espíritos respondem, ou o espírito, porque vamos citar um aqui muito importante. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Essa frase ficou muito conhecida por Sócrates, através de Sócrates. Mas se nós nos reportarmos à história, nós vamos ver que ela antecede a Sócrates. Seria uma frase de boas-vindas, gravada nos portais de entrada do conhecido Oráculo de Delfos, onde os gregos iam para buscar respostas, conhecimento. Interessante, buscar respostas, buscar conhecer-se. E se nós avaliarmos a linha da história, da evolução, aqueles que passaram por aqui com o propósito de nos ensinar a melhorar, nos norteiam para o conhecimento de si mesmo. E aqui novamente uma pergunta: por que nós ainda temos dúvida? Por que nós colocamos fora a responsabilidade que é nossa? Isso é preocupante. É preocupante porque nós já estamos em uma época em que não nos falta mais informação. Nós não podemos alegar isso. Ou seja, quando nós voltarmos para a pátria espiritual, a nossa consciência um pouco mais ampliada, fora da roupa física, que restringe, que abafa um pouco os nossos conhecimentos, vai refletir sobre os talentos que nós havíamos tomados conhecimento, e o qual fizemos questão de enterrar, transferindo a proposta de mudança para o outro, mas não para nós. A mudança cabe a algo divino executar em minha vida, cabe a algum espírito, cabe a intercessão por um pedido que eu fiz, mas não a mim. É engraçado. E a proposta continua ali, morna. Eu fico aguardando essa mudança processar. Notem que devemos sim estar em prece, direcionar os nossos pedidos de reforço para o nosso caminhar. Não é sobre isso que estamos levantando a questão aqui, mas sim sobre o nosso compromisso nesta mudança. Conheça-te a ti mesmo. Os espíritos respondem. E Kardec lança um outro desafio para ser amadurecido pelas gerações futuras. Tudo bem, esse conselho eu sei que eu devo conhecer a mim mesmo, mas como fazer isto na prática, senhores espíritos? Como eu posso pegar essa frase de efeito que está me dizendo para conhecer a mim mesmo e pôr em prática? Aí Santo Agostinho, com maestria, vem nos dar uma resposta fascinante. Fazei, meu caro, como eu fazia quando estava entre vós, ou seja, encarnado. Se no final do meu dia, quando eu fosse me entregar ao repouso e ao avaliar a minha consciência, eu detectasse que durante esta minha jornada do dia eu prejudiquei alguém, isto somava um ponto negativo. Era sinal de que eu deveria melhorar. É sinal de que eu devo me reconciliar com este alguém que eu prejudiquei. Olha que interessante. Mas se minha consciência me aponta que a soma dos meus atos foi positiva, é sinal de que eu estou num bom caminho.
e que eu devo usar este exemplo para me aperfeiçoar mais ainda. O trabalho não cessa. Se eu identifico algo negativo, eu vou trabalhar para melhorar. Se eu identifico algo positivo, eu vou trabalhar para intensificar esta ação positiva na minha vida. E nos faz lembrar Kardec, novamente. O bom espírita, ou, vamos generalizar, o bom cristão, não é aquele que busca a perfeição, que é rotulado como perfeito. Não. É aquele que procura ser hoje melhor que ontem, para vencer suas más inclinações. Olha como a questão 919 se torna bela e necessária para nós, hoje. E aí eu pego um gancho, agora, para a palestra. O item 3, Homem de Bem, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós nos deparamos com esta lição do Evangelho, ela mexe conosco, porque ela dita normas do bom proceder de todo aquele que quer se transformar em um homem bom, em alguém bom, de todo aquele que quer se transformar, ou melhor dizendo, transformar as suas atitudes, as suas ações. Para todo aquele que quer receber algo bom, precisa antes emitir algo bom, fazer algo bom ao próximo, como gostaria que fosse feito a nós mesmos. Então essa lição é muito profunda. E eu diria mais, ela deveria estar impressa e andar conosco, porque ali tem roteiros importantes, alertas importantes, que nos orienta a conviver de maneira equilibrada na realidade ao qual estamos inseridos, a nossa sociedade atual. Você pode ter recursos, porém, tem o dever de ser equilibrado para administrar esses recursos. Toda esta lição, o item 3, Homem de Bem, vem nos trazer propostas de renovação que aquele que procurar seguir, vejam bem, toda mudança começa com doses bem sutis, homeopáticas, imperceptíveis, vamos dizer assim, porque não pode ser radical, não faz parte da nossa personalidade ainda, espiritual. Então nós temos que renovar este valor, nós temos que tirar um conceito antigo, que já está conosco por eras, por gerações, e vamos nos deter hoje aqui somente nesta encarnação, que está conosco desde o momento que aqui chegamos e recebemos, encarnamos em um corpo físico. Então nós fomos educados. E essa educação nos deu moldes, moldou a nossa personalidade. É a maneira com a qual eu vejo o mundo e me interajo com ele. Então eu vejo o mundo sobre uma linha de horizonte. Eu o compreendo assim. É natural que eu reaja assim. O meu nível de educação espiritual está até aí. Portanto, aquele que já conquistou mais, não pode, em hipótese alguma, obrigar o outro a ver o mundo do ponto de vista que ele vê. É falta de caridade. Mas pode sim deixar sugestões através dos seus exemplos e atos, que faz com que o outro, ao observar, desperte em si a vontade de mudar. Isso é bonito no caminho. Jesus era assim. Ele deixou obras tão perfeitas. Aqui sim nós podemos usar a palavra perfeição. Aqui nós abrimos e fechamos aspas para este ser Cristo que esteve conosco,
que estes atos repercutem até hoje nas nossas vidas. E então, quando nós nos deparamos com esta lição, o homem de bem, nós vamos tomando conhecimento, em alguns parágrafos, em algumas frases, do quanto nós temos que melhorar. Mas é interessante esta palavra, melhorar. Olha, você precisa melhorar. Toda vez que fala isso para nós, nós levamos um choque. Porque nós acreditamos que não é possível haver mudança. É engraçado isso. Nós cobramos a mudança do outro, mas quando é para realizar em nós, nós achamos muito difícil. E acreditem, nós vamos ter uma justificativa, nós vamos ter uma desculpa. Eu sou assim mesmo, a minha personalidade é assim, eu nasci assim, olha, está transferindo a culpa para o organismo. Nós vamos levantar uma reflexão muito interessante no Evangelho sobre isso. Eu sou assim, eu não posso mudar. Melhor, é o gênio dele, é assim, ele explode facilmente. Olha, não pode falar nada com ele a respeito disso. Mas por quê? Porque ele explode. Interessante. Mas aí talvez nós que temos esse gênio explosivos, cobramos calma do outro. Paciência, brandura. E já que tocamos no assunto brandura, nos vem à mente o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Existe uma lição neste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 10, é a última lição deste capítulo, onde Hahnemann, o espírito que ali ditou a lição, vai nos falar se nós podemos ou não mudar. Por que eu estou falando isso aí? Porque para aplicar essa lição do capítulo 17, que está no item 13, o homem de bem, é preciso eu mudar algo em mim. Mas se eu continuo com a ideia de que não é possível alterar a minha personalidade em nada, e que eu sou assim e pronto, e que os incomodados que têm que se mudar, é difícil. Já começa por aí. Então nós temos que fazer uma escolha. Ou eu quero mudar, ou eu não quero mudar. E acredite, não tem problema nenhum. Nós podemos escolher qualquer uma das duas. Livre-arbítrio. Só fiquem atentos para um detalhe. A lei de ação e reação. E então, neste item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, Hahnemann já começa com uma afirmação magnífica. Vamos transformar aqui nas minhas palavras, tá? Vocês não mudam, meus caros, porque vocês são acomodados. Vocês acostumaram com esta ideia, Hahnemann nos diz, de que não se pode mudar. Porque vocês acreditam que isso pertence ao organismo, vir com determinada personalidade. Lógico, o organismo influencia. Mas aí ele vai mais longe. Fala assim, e com isso de não mudar, vocês dão esta desculpa, de que são assim porque foram criados por Deus assim. E acreditem, nós pedimos paciência. E Hahnemann vai aprofundando. Se os males estão no espírito, aqui está a chave da questão. Se os males estão no espírito, se os vícios que nós trazemos, que construímos nessa encarnação e trazemos de outra, está no espírito, então podemos mudar. Então vocês podem mudar. Ele vai afirmar. Se não fosse possível esta mudança, ele vai dizer assim, logo no finalzinho, afirmando: a lei do progresso não faria o menor sentido. Havia algo de injusto ou com um desequilíbrio muito grande dentro das leis universais.
Aqui nós fechamos esta reflexão para voltar para o tema. Então, entenderam que a necessidade de mudança é nossa? Sim. É difícil? Sim, lógico. Imagina, nós estamos aqui há 20, 30 anos, 40, 50, e de repente queremos começar um processo de mudança. Meu Deus, nós vamos ter que transformar conceitos, nós vamos ter que colocar conceitos novos no lugar daquilo que ensinaram para nós que era verdadeiro. Nós pregamos que amar o próximo é o caminho, mas nós sequer nos amamos. Por isso que a ferramenta fica falha. É difícil. Como que nós podemos oferecer algo que não temos dentro? Por isso que os relacionamentos têm rupturas, têm fissuras. Porque eu não tolero o outro. Eu não consigo administrar essa palavra, esse sentimento tolerância. Eu não admito diferença, sendo que diferença é algo necessário para a nossa realidade. Somos diferentes. Isso é um fato. Cada espírito estagia num grau de evolução. Vê o mundo à sua maneira, dá respostas à sua maneira, e o torna isso diferente, lindo e encantador. Por isso que nos apaixonamos uns pelos outros, pelas nossas diferenças. E é engraçado que por mais diferentes que somos, nós dizemos assim: achei a pessoa perfeita. Só que essa perfeição, ela vem num pacotinho de presente. É interessante. E quando nós abrimos, geralmente se abre esse pacote depois do casamento. E aí vem a reflexão: meu Deus, o que o Senhor me mandou? Por quê? Porque é necessário. O outro tem ferramentas que eu não tenho. E eu tenho ferramentas que o outro não tem. E de repente, aquele ser paciente surge na minha vida, um ser extremamente estressante. A paciência, a ternura e a beleza, através do amor, temperam a minha alma. E eu vou vendo o mundo sobre outra ótica. Então, se de repente era uma pessoa que explodia de uma vez, por convivência com aquele ser magnífico que me foi colocado no caminho, eu começo a ser paciente também. Engraçado, falo assim: olha, hoje no trabalho veio um ser, ó, o homem de bem, presta atenção, e me tacou isso, tacou, ai, se fosse antes, mas eu lembrei de você na hora, minha querida. Aí, falei, bom, vou frear por você. Já é um caminho. Então nós conseguimos sim influenciar mudanças. Não conseguimos mudar o outro, mas conseguimos influenciar o outro a mudar. E se cada um de nós fizer algo bom, ter a obrigação de fazer algo bom. Já pensou nisso? Os exemplos que nós vamos gerar? Porque a semente é assim. Ela vai ser lançada de coração em coração, e não por quantidade, mas sim por qualidade. Cada um será conhecido por suas obras. Então nós vamos conquistando recursos para melhorar. E o Evangelho está cheio de recursos para transformar a nossa personalidade. Meus caros, a academia está saindo na nossa frente. Está levando para os consultórios Jesus. E acreditem, a ciência está começando a provar aquilo que antes negava. Este salto quântico irá acontecer talvez primeiro a níveis acadêmicos. Antes mesmo do que aquilo que nós, espíritas, já diz acreditar. Então nós começamos a refletir sobre as nossas responsabilidades de mudança. E o porquê nós somos seres que nos encontramos, ora em desequilíbrio físico, ora em desequilíbrio psíquico, que vai resultar em estresse, em depressões, em todos os tipos de crises e ISES que existe hoje. Então muitas vezes nós chegamos num consultório
E o terapeuta, o psicólogo, enfim, vai nos dizer: você já leu esse versículo de Jesus? Você fala: o quê? Mas, peraí, isso eu ouço no centro, eu venho aqui para você me dar um remédio, você fala que eu tenho que ouvir Jesus? Aí você sai de lá totalmente transtornado e revoltado. Não, eu paguei um absurdo e ainda tenho que ouvir esse profissional me falar de Jesus. Olha os nossos valores. Porque nós achamos que para falar do Evangelho de Jesus, o local é somente numa instituição religiosa, é somente em um centro espírita. Enfim, a proposta não é essa. A mudança deve acontecer de dentro para fora. E para isso ocorrer, nós temos que trazer essa realidade do Evangelho para o nosso dia a dia. Tem que estar nas ruas, nos nossos lares, a todo instante, nos nossos atos, na nossa responsabilidade no trato com o próximo, porque é assim que eu quero ser tratado, bem. E se eu quero ser tratado bem, eu tenho que tratar bem. É uma regra justa. Eu ofereço bem para ser tratado bem. Ah, mas não estão me tratando bem assim, eu estou tratando os outros bem. Trate bem. Seja original, seja compromissado. Se quer melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, Kardec, procure conhecer a si mesmo, procure recursos práticos e eficazes para melhorar a personalidade, e essa melhora vem através da boa convivência. Quem não quer se relacionar bem com o outro? Mas se nós não colocarmos a tolerância, que é um dos ingredientes principais, base de todo bom relacionamento afetivo, tolerância, tem uma lição tolerância muito bonita no livro Pensamento e Vida, um livro maravilhoso que deveria ser de cabeceira, Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esta lição 25 vem nos dar uma reflexão sobre tolerância que desperta as nossas mentes diante do compromisso com o próximo. Emmanuel nos diz na introdução: olha, sem tolerância não existe base para qualquer tipo de relacionamento, não há sucesso. Por quê? Olha que palavra linda, tolerância. Se eu não lhe tolero, eu não lhe aceito. O outro é diferente. E aqui nós começamos a refletir mais ainda sobre nossas responsabilidades. E aí nós nos deparamos com uma lição linda desta, que é o homem de bem. Nós vamos questionar a nós mesmos. Onde eu estou inserido dentro desta lição? Na introdução desta lição, há uma reflexão muito profunda e que nós deixamos passar despercebidos, que é um dos ingredientes base para começar esse trabalho de renovação. Ela nos diz assim: alguém hoje tem o que se queixar de mim? E se eu perguntar aqui para toda a plateia, alguém hoje tem o que se queixar de nós? Olha que estamos começando em uma manhã ainda, né? Será que alguém já tem o que se queixar de nós? Será que nós não acordamos já estressados, já passando por cima de todo mundo? Talvez em casa alguém queria nos deixar um sorriso, mas nós não tivemos tempo para observar esse sorriso, afinal estávamos atrasados para vir para o centro. Olha, por favor, não me atrapalhe, eu tenho que ir para o centro. E deixou a oportunidade de experimentar na prática uma transformação. E tem uma melhor, né? Na hora da discussão, eu começo uma discussão em casa e eu saio: deixa eu ir para o centro, porque aqui não dá certo. Deixa eu ouvir a palavra de Deus. Mas é difícil de ficar no lar. Nós criamos esse hábito.
de transferir esse compromisso de renovação somente para os encontros que nós temos oportunidade de participar, ou seja, as reuniões, né? As palestras. Mas esse compromisso é em casa. Se está havendo um desequilíbrio, vamos parar, refletir. Não importa quem tem razão. Se no momento a crise é maior, saia de cena. Porque você terá oportunidade de retornar com recursos para dialogar sobre aquilo que no momento, qualquer palavra poderia ser um estopim. Isso é reflexão. Ah, mas você acha? Ainda mais eu que não levo desaforo para casa, falou, ouviu? Que eu vou dar esse gostinho? Jamais. Eis aí uma oportunidade de começar a refletir e ver o quanto este tipo de personalidade nos machuca. Machuca. Quem tem este hábito de não levar desaforos para casa, mutila o espírito. Porque com certeza depois, no momento que vai refletir, porque a consciência busca informações de autocorreção, de autoequilíbrio. Isto é natural do espírito. Conforme vamos evoluindo, a consciência sai buscando pontos que está em desequilíbrio perante a lei do amor, lei que cobre a multidão dos pecados. Olha como Jesus é profundo, hein? Ele coloca toda a teoria de lei de ação e reação nesta frase: o amor cobre a multidão dos pecados, significando que, se nós não modificamos a nossa atitude perante as ações que cometemos para o próximo, nós vamos receber uma cobrança. Esta cobrança nós chamamos de dor. E a dor processa a uma transformação. Essa transformação faz com que haja uma reflexão e eu mude as minhas atitudes. Podemos chamar isso de maturidade. E eu começo a partir de ali não fazer mais aquilo que eu fazia ao outro, que não é tão bom. Não é bom para mim. Eu começo a refletir sobre aquilo. E então eu começo a fazer o inverso, provocar o bem. Nisso, o amor que eu proporciono ao outro começa a cobrir a multidão dos pecados que eu ocasionei. Ou seja, começa a corrigir os desequilíbrios que eu causei perante as leis da vida, perante as leis de ação e reação. Então Jesus é muito profundo. É muito profundo. E se nós quisermos avançar neste cenário de encontro com Jesus, nós precisamos dar o primeiro passo. Ele teve uma missão extraordinária e muito difícil, que vem encontrando dificuldades para ser colocada em ação até hoje, que é a missão de amar o outro. Jesus veio nos ensinar o amor. O restante ele deixou para depois, quando disse: olha, agora eu não posso sequer falar um pouco mais que isso, que vocês não vão compreender. Mas virá tempos aí que vão falar, virá consoladores. E aí vocês vão saber de coisas que não sabem, porque não têm condições de abraçar agora, e lá, no futuro, irão reviver os meus ensinamentos. Olha a profundidade, olha a dimensão. O que nós estamos fazendo para colaborar com essas mudanças? Alguém tem que reclamar de mim hoje, nas primeiras horas do dia? Será? Cabe a cada um de nós avaliar. Eu quero tanto bem para mim, e as minhas atitudes, como estão? Como está o meu relacionamento com o outro que eu elegi para seguir comigo nesta encarnação, como companheiro, como companheira? Como que é que eu lido com esta situação, com este relacionamento? Quero ter sempre razão? O mundo deve ser compreendido de acordo com o meu ponto de vista? Ou ambos têm direito e razão? Podem não estar certo, nenhum dos dois, mas ambos têm razão. Por quê? Porque compreende o mundo com os recursos que tem dentro de si. Tem razão, mesmo não estando certo. Olha o respeito, olha a tolerância. Olha nós nos colocando dentro dessa situação de transformação e de proposta de criar
de despertar, melhor dizendo, esta é a palavra, este homem de bem que existe dentro de cada um de nós. O trabalho é árduo, porque nós vamos ter que renunciar muita coisa. Renunciar muita dureza de coração. Eis aí a dificuldade na mudança. Às vezes nós achamos que a dificuldade é parar de frequentar tal local. Ai, o que vão dizer de mim que agora sou espírita e me veem frequentando tal local? Não vão dizer nada. Não é esse o alvo da mudança. Agora, refletir sobre a necessidade de mudar uma atitude de sentimento é difícil. Eu sou impaciente, por isso que eu dou na lata a resposta. E por que você não muda isso? Não tem como, é da minha personalidade. E se fizerem isso com você? Eu mando na lata de novo. Olha que engraçado, nós temos justificativas. Mas por que não temos justificativas para as mudanças? Porque não somos educados assim. Nos nossos lares não nos educaram assim. E nós corremos um risco muito grande de educar essa nova geração nos mesmos moldes que nós fomos educados. É um grande problema, por isso está havendo conflito. Essa turminha que está chegando traz informações do plano espiritual que nós surpreendemos, que nos surpreende. Então você vai dar um conceito às vezes sobre Deus, eles não aceitam, porque vem de um ambiente onde a justiça e o amor devem imperar. Será que nós estamos preparados para abraçar esse compromisso de renovação? Tanto se fala hoje em mundo de regeneração, em transição planetária. E a pergunta destas questões que se levantam em torno desses temas é: será que eu posso fazer parte deste novo cenário que há de vir sobre o planeta Terra? A resposta, meus caros, está em nossas mãos. Somos nós que vamos fazer jus ao direito de estar aqui ou não. E não haverá injustiça divina nenhuma se nós não conseguirmos renascer nesse planeta novamente. Porque nós vamos precisar de energias que se afinem com a nova estrutura biológica que já está fazendo parte desse planeta, os novos corpos físicos. Caso contrário, o nosso perispírito não consegue encaixe energético dentro das células que irão construir um novo corpo. Por quê? A minha vibração é incompatível com o novo modelo organizador biológico. E aí eu vou fechar aqui a reflexão e vou entrar dentro de uma parábola de Jesus que diz assim: o rei mandou convidar seus súditos para um banquete. E aqueles que estavam amando do rei saiu para fazer o convite. Porém, chegando lá, encontrou estes ocupados. Será que tem a ver conosco? Não, acho que não. Encontrou estes ocupados. Fez o convite, mas eu não posso ir. Outro, eu não vou. Tenho tarefa aqui, acolá, enfim. Retornou ao rei. O rei irado: vá e convide todos aqueles que encontrarem. E seus súditos saíram e convidaram. E veio todos os tipos de pessoas. Porque o Evangelho, ele se estende a todas as pessoas. Ele não tem cercas, ele não tem propriedade, ele é universal.
A verdade é universal e caberá a cada um de nós conhecê-la para se libertar. E então estes vêm para a festa, para este banquete, para este mundo de regeneração, talvez. Vamos começar a refletir. Parábola é para isso. A estrutura alegórica tem que ser refletida para ver em que se encaixa na nossa atualidade. É engraçado porque o rei, ao observar aqueles que estão presentes na festa, começa a analisar os seus trajes, porque é sobre isso que vai concluir a parábola. E ele nota que um indivíduo ali na festa não está com o traje de núpcias. O que isso tem a ver com uma parábola? Eu sempre me questionei. O que tem a ver uma festa com o ensinamento de Jesus? O rei nota e fala assim, o que aquele senhor está fazendo aqui, ou aquela pessoa, aquela mulher, enfim, que não está usando o traje adequado para estar aqui. Vamos transferir para nós. Por que você quer renascer neste mundo agora, se teve todas as oportunidades nas outras encarnações, mas o teu perispírito não está com o traje adequado para vestir essa roupa, que é o traje de núpcias para entrar nesse banquete, ou seja, para renascer nesse mundo de regeneração? Por que você quer ficar aqui, se até agora não fez nada para isso? Para mudar as suas estruturas energéticas, que lhe daria direito a estar aqui. Então o rei olha e pede aos súditos que o traga até ele. Fala, homem, você não está usando o traje de festa adequado. Aqui não é seu lugar. Atire-o em um pranto de dores e rangeres de dente. Isso me intrigava. Me soava como um Deus que não tinha piedade, esse final da parábola. Por quê? Que este ser tinha que ser atirado em um pranto de dores e rangeres de dente? Já vamos concluir. Se ele não está com o traje adequado, só por causa disso, mas esta parábola só vai ter sentido se nós a transferirmos para a nossa atualidade. Por que será que nós não merecemos estar aqui neste banquete de mundo de regeneração? O que não combina? Está começando a clarear? A parábola está deixando de ser aquela parábola injusta. Agora a responsabilidade é nossa e nós não gostamos disso. Agora vai fazer sentido. Agora tem justiça. É retirado daqui para nascer em outros planetas, onde ainda há prantos, dores e rangeres de dente. Assim como nós chegamos aqui, na mais remota linha da história, e talvez lá, iremos lembrar da oportunidade perdida de se transformar em um homem de bem, mudar o nosso padrão energético, para ter um traje novo, o traje de núpcias, o traje de festa. Festa é comemoração de um mundo novo, de um mundo regenerado. Lá neste planeta, onde dores e rangeres de dente ainda se faz necessário para corrigir nossas almas embrutecidas, também iremos olhar para o céu, lembrar da nossa estrela distante e narrar lindas profecias, poemas, citações de um Deus que andava conosco pelo paraíso, nos deu ordem para nos renovar e nos distanciar do pecado, que é os nossos desequilíbrios. Nós vamos lembrar que nós não o ouvimos e por isso fomos expulsos do paraíso, fomos expulsos da estrela Terra. Clamaremos um dia ao Senhor para voltar ao nosso jardim do Éden. E Ele nos dirá, vá, filho, ide e multiplicai-vos, e que a minha palavra seja a vossa palavra, e que o Deus seja único, e que toda a história se repita até que você possa retornar à casa do Pai, a estrela Terra. Que Jesus nos ilumine. Que assim seja.